Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 3. O nosso tema é caracterização do ecossistema terrestre e aquático. Esse é um tema de grande importância quando se fala em ciência ambiental. E, por outro lado, é um tema que é muito abordado na educação básica, né? Com certeza aí, tanto no ensino fundamental 1 quanto no ensino fundamental 2 e ensino médio, vocês já trabalharam nas aulas de ciências e biologia sobre os ecossistemas terrestre e aquático, tá bom? Então eu vou percorrer o nosso material e vou pontuar algumas coisas importantes, principalmente no que diz respeito às figuras, tá? Queria começar com essa figura 1, que trata de um ecossistema como um todo, falando dos fatores abióticos e fatores bióticos, correto? Então, os fatores abióticos, né, a gente sempre aprendeu desde lá da escola do ensino médio, são os fatores que não possuem vida, correto? Então, minerais do solo, água, ar, vento, luz e calor. Fatores bióticos são seres vivos, micro-organismos, plantas, animais, cogumelos, bactérias, algas e vírus. Ou seja, o ecossistema, ele é um conceito complexo que nós já vimos na última aula e ele agrega tanto os fatores bióticos quanto os fatores abióticos. Na verdade, quando se fala em ecossistema, nós então vemos a vinculação desses dois fatores e como esses dois fatores se relacionam. Então, como o meio abiótico se relaciona com os fatores bióticos, ok? O material também diz, deixa eu selecionar aqui o nosso material, que a luz é o principal elemento regulador da vida na biosfera. Isso já é um conceito bem entendido por todos nós, né? Bom, na figura 2, então, o nosso material didático mostra o espectro visível de ondas, né? Aqui a gente vê um pouquinho sobre isso na disciplina, mas também em outras disciplinas serão abordadas um pouco mais aprofundadamente, de forma aprofundada, todo esse espectro de ondas e que, na verdade, fazem com que a luz apareça aos nossos olhos, né? E aí, continuando o nosso material, então, nós temos o quadro 1, falando dos grandes biomas que estão presentes na nossa natureza, tá? Então, nós temos a floresta pluvial tropical, floresta sazonal tropical ou savana, o deserto subtropical, o bosque ou arbusto, a floresta pluvial temperada, a floresta sazonal temperada, o campo temperado ou deserto, a floresta boreal e o polar. Então, aqui estão as características de cada uma delas. Logicamente, eu não vou fazer essa leitura, mas é importante que vocês conheçam as características de cada um dos biomas aqui nesse quadro 1, ok? Na figura 4 também nós temos uma distribuição global dos grandes biomas. Isso é muito interessante de se estudar. Vocês percebem, né, que quanto mais tanto ao norte quanto ao sul, nas temperaturas baixas, né, nós temos as características de um tipo específico de ecossistema, de bioma. Nas regiões tropicais, nós temos as características de outros biomas. Então, o nosso globo terrestre está subdividido em biomas de acordo com as condições climáticas de cada região, correto? Bom, quando falamos de Brasil, não são esses os biomas que conhecemos, certo? Os biomas brasileiros se baseiam na definição dos grandes biomas de Whittaker, mas adaptados à realidade local, tá bom? Então, quais são os biomas que nós tratamos aqui no Brasil? Nós temos a Amazônia, temos a Caatinga, temos o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal e o ambiente costeiro ou marinho, tá bom? Então, a partir de agora, o nosso material didático vem trazendo imagens de cada um desses biomas, né? Começamos com a Amazônia, depois a Caatinga, que é um ambiente mais em formato de deserto. Depois temos o Cerrado, que é o bioma principal aqui da região do Sudeste. Mata Atlântica também, que é bastante comum no Sudeste. Pampa, Pantanal e o ambiente costeiro marinho, tá bom? Então, nosso material traz fotos. Eu vou citar alguns sites depois para vocês, de forma que a gente consiga visualizar
em vídeos as características desses biomas, tá bom? Mas acredito que vocês, ao viajarem também, né, muitos de vocês já conhecem vários desses biomas. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum Pantanal e nem a Amazônia. São 2 biomas que eu tenho muita vontade de conhecer, mas os outros já são um pouco mais conhecidos, né? Porque são mais fáceis do deslocamento pra gente, tá bom? Bom, logo em seguida, então, o nosso material vai para o tópico 2, falando de comunidades aquáticas e terrestres, né? E aí aqui eu marquei que vale relembrar o que é uma comunidade biológica, né? Vou marcar aqui novamente. E aí nós temos o conceito de Rickliff, de 2010, tá bom? Em que uma comunidade é um conjunto de espécies de fauna e flora convivendo no mesmo local, frequentemente interagindo entre si. Então esse conceito ele é amplo, por quê? Porque ele reúne os fatores bióticos, que no caso é o conjunto de espécies de fauna e flora, e os fatores abióticos, daquele local em que essa fauna e essa flora está presente, tá? Então a interação desses fatores bióticos e abióticos a gente chama então de comunidade, tá bom? É um conceito importante. Então nós temos comunidades tanto terrestres quanto comunidades aquáticas, concordam? E elas podem ser abertas ou podem ser fechadas. O que acontece numa comunidade aberta? Na comunidade aberta, as distribuições das espécies se sobrepõem ao longo de um gradiente de concentração climática. Por exemplo, a temperatura, o solo, a altitude, a precipitação, tá bom? Nesse conceito, não parece existir um limite geográfico bem estabelecido para essas comunidades. Agora, qual é o conceito de comunidade fechada? Elas representam um conjunto de espécies que podem apresentar distribuição mais próxima umas das outras, mas que não estão bem afastadas de outras espécies. Nesse caso, existe um limite. Então, o termo aqui, olha, limite espacial bem definido, é o que diferencia principalmente uma comunidade aberta de uma comunidade fechada, tá bom? E aí nós temos, então, um outro conceito chamado de ecótono, que é o seguinte: as zonas de transição entre essas comunidades bem definidas no espaço são chamadas de ecótono. Então, ecótono é um conceito também que desde o ensino médio a gente estuda e que faz menção, então, a essas zonas de transição entre as comunidades, ok? Bom, prosseguindo, então, ele continua falando de florestas, né? Existem várias florestas ao longo do mundo. No Brasil, nós temos a nossa grande floresta amazônica. Existe também o ambiente de montanhas, que é um ecossistema também muito rico. O manguezal, né? Quem aí já conheceu o Nordeste brasileiro, existem várias regiões de manguezais. Eles são lindos, eu já tive a oportunidade de visitar, encontrei inclusive cavalos marinhos. Então é um ambiente muito bonito de se ver, com muita riqueza. Os estuários, tá bom? No Rio de Janeiro nós também temos. Colchões rochosos, que também é muito comum em algumas regiões. Oceanos abertos, né? Lógico, os oceanos são a nossa grande comunidade, né? O nosso grande ecossistema aquático. E para finalizar, então, nós temos as referências do material. E como eu disse para vocês, eu vou fazer um outro pequeno vídeo mostrando como vocês podem, pela internet, fazer uma busca em tempo real de ambientes de uma maneira geral, dos biomas que nós temos, tá bom? É isso, gente. Finalizo por aqui, então, a nossa unidade 3 e aguardo vocês no vídeo da unidade 4.